E aí, seja bem-vindo à nossa segunda live da série Desbloqueando as Finanças. Sejam todos bem-vindos. Bora divulgar pra galera aqui. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Fala, doutor Carlos. E aí, como que você tá? Vou colocar aqui, ó, série. Nós estamos fazendo uma série Desbloqueando as Finanças. Bora mandar convite pra galera aqui. E aí, doutor, como que você tá? Tranquilo? Sejam bem-vindos. Vamos mandar o nosso convite aqui pra galera. Hoje eu vou falar sobre um tema bem massa, que é mais voltado para essa parte da organização. Ontem a gente falou como quebrar, como desconstruir, né, e reconstruir desconstruir a mentalidade de escassez. E hoje a gente vai falar sobre organização. Que a organização ela faz sentido em todos os aspectos, principalmente nessa questão financeira, de escassez, né? Quando você tem uma mentalidade de escasso, e até hoje eu estou empolgado, viu? Eu trouxe até um flip chart aqui, eu vou usar eles com vocês para passar um conteúdo bem massa aqui e aplicável, para você começar a aplicar nas suas finanças. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Bora mandar esse aviãozinho para a galera aqui. Eu quero saber, antes da gente startar a nossa live de hoje, quem que executou as tarefas, quem que fez as tarefas de ontem. Sabe que é engraçado que isso que eu estou passando para vocês aqui foram anos de aprendizagem, anos de aplicação. E ontem, quando a gente falou sobre micro tarefas, para a gente poder começar a desbloquear a escassez, sobre você espalhar dinheiro para alguns lugares, sobre você entrar em alguns lugares que você não está acostumado, isso tudo é algo que realmente, quando você faz, você acessa ambiente, você acessa na tua mente, vai desconstruindo crenças. A ideia é você desafiar o teu cérebro e alcançar e desconstruir crenças. É desafiar cérebro e desconstruir crenças. E hoje a gente vai falar rapidamente, eu quero passar para vocês aqui como organizar isso. Então, às vezes você está usando planilha, às vezes você usa aplicativo, e você não precisa de nada disso, entende? Para você organizar, para você começar a investir, a gente vai falar sobre investimento, né? Então, como que eu faço? Eu não tenho um hábito, Felipe, de investir. Eu não tenho hábito de reproduzir, de investir meu dinheiro e plantar semente e deixar ela ali germinando e tudo mais para colher o fruto lá na frente. O que eu tenho que fazer? Como é que funciona para eu começar a criar esse hábito? Existe um negócio que o nosso cérebro tem, que são os vícios. O nosso cérebro ele tem vícios. E quanto mais eu faço algo, eu me vicio naquilo. Então, qual que é a ideia? A ideia é você substituir. Não tem como seu cérebro ficar sem vícios. Seu cérebro ele não vai ficar sem vícios. Então, o lance é você trocar os vícios que o seu cérebro tem. Então, quais são os vícios que o teu cérebro tem? O que teu cérebro está viciado hoje que você precisa trocar? Então, esse processo de troca, esse processo de você escolher quais são os vícios que você vai viver, isso é muito bom, porque você está no controle. Então, quando você entende que o nosso cérebro, ele é a base de vícios, ele precisa de vícios, ele não vai eliminar todos os vícios. O que acontece é que você precisa trocar esses vícios. Então, qual é o vício, por exemplo, na esfera financeira? Qual é o vício bom que você precisa de começar a aplicar aqui agora? É o vício do investimento. Quando você começar a viciar em investir, você vai ver o quanto que é gostoso.
e vai ser uma doideira, porque aquele vício que você tinha de comprar um sorvetinho depois do almoço, aquele vício que você tinha de ir no shopping e tomar um cappuccino todo dia, aquele vício que você tinha de gastar pequenas coisas, o teu dinheiro, o que vai acontecer? Você vai começar a inverter, ao invés de gastar aqueles troquinhos, que são os pequenos valores, o seu cérebro ele começa, ao invés de gastar aquele pouquinho, ele começa a pegar aquilo e investir em algo. Então, quando você troca o vício, lembra, tudo tem a ver com a troca de vício. Tá? O teu cérebro ele vai trocar o vício do gasto pelo vício do investimento. Então, quando você começa a fazer... tô muito atrasada? Não, 8 minutinhos. É que eu já começo falando, não tem esse problema, eu não fico fazendo aqui, e aí, vamos aguardar a galera e tal. Eu já começo falando com tudo aqui. Mas eu vou voltar aqui então para vocês que estão aqui. Quem está aqui desde o começo já pegou algum código. Só nesses 9 minutos que a gente está junto, coloca assim, ó. Eu já peguei um código aqui. Quem já pegou algum código, solta aí. Bora botar nos comentários aí quais são os códigos que vocês estão pegando. O que você pegou? É isso aí, papel e caneta na mão. Todo mundo com papelzinho e caneta na mão. E o copo de café, de suco, de chá, de chimarrão, de tererê. Não sei de onde que você é, então pega o seu copo, deixa seu copo preparado aí, cafezinho, chazinho, pega caneta e papel e bora anotar que hoje tem coisa, hein? Hoje tem uns negócios massa para vocês aqui. Boa, tô passando o café aqui ouvindo. Massa demais. E aí, como é que foi o dia de vocês de ontem para hoje? Foi bom ou não? Chegando agora, galera chegando agora. Então eu vou restartar o que eu já passei. Olha lá, o Carlos já pegou. Carlos, sou o primeiro a entrar na live aqui. Carlos, se você quiser, você manda aqui. Eu quero honrar a sua vida. Você que chegou primeirão aqui, você pode me chamar aqui, mandar pergunta ou solicitar para entrar aqui ao vivo, que eu vou responder uma pergunta sua sobre esse tema aqui ao vivo, tá bom? Então você pode mandar aí se quiser e a gente já vai começar arrebentando tudo aqui. Então só para honrar a sua vida, porque você chegou às 9 horas certinho. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando. Então, dados as boas-vindas a todos vocês, bora então startar. E hoje a gente vai falar sobre organização e investimento. Né? Como que eu faço para investir? Felipe, eu não... Pera aí, ó. Tô pegando a minha tapioca e um cafezinho. É isso aí. É assim que eu gosto. Cafezinho na mão, papel e caneta, tudo pronto pra gente começar. Bora começar com tudo, energizando. Ó, os comentários de vocês me fazem ter mais energia para entregar algo aqui, entendeu? Muito bom. Boa, Carol, vai lá então. Então assim, ó, o que acontece? A gente vai falar sobre investir. Felipe, como que eu invisto sem ter dinheiro? Como que é que funciona isso? Quem quer aprender a investir sem ter muitos recursos? Eu vou ensinar para você que a gente já começou falando aqui sobre o nosso cérebro, ele é viciado, ele sempre vai ser viciado em algo. O que eu tenho que fazer? Boa noite, Laura, seja bem-vinda. Vivian também, saudade de você, Vivian. Faz tempo que eu não vejo você aqui, moça. Bora desbloquear. Então assim, o nosso cérebro, ele é viciado. Então eu tenho que trocar vícios por outros vícios. Então qual é o vício que uma mentalidade escassa tem? Eu vou explicar para vocês. Tua mente, quando ela tem uma pessoa quando ela tem a mentalidade de escassez, ela tem dois problemas. Ou ela retém ou ela não retém um dinheiro. Ela não consegue investir, ela não consegue multiplicar aquele dinheiro. Ou ela retém e ela segura tão forte que começa a vazar pelos dedos e daqui a pouco não tem nada. Ou quando ela pega o negócio, ela já... Eu tenho medo do dinheiro, eu tenho que colocar esse dinheiro em algum lugar. E aí esse dinheiro vai no cafezinho, no docinho, na balinha, no chiclete, no sorvete, no açaí. E aí todo dia esse dinheiro está indo para algum lugar. Então o que isso revela? Existem vícios que nós temos que quebrar e trocar. Não tem como seu cérebro ficar sem vício. O vício que você tem que aprender, você vai aprender e você vai viver hoje é o vício da troca. Eu tenho que trocar o vício de todo dia, aquele cafezinho, aquela balinha, aquele sorvete, aquele açaí, aquela passada no shopping para comprar uma blusinha, alguma coisa. Eu vou trocar o vício desse gasto de pequenos valores
pelo vício do investimento. Eu preciso trocar isso. Quando você se tornar um viciado em investir pequenos valores todos os dias, ou juntar isso e colocar na tua conta, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Abrirem uma conta numa corretora, vocês vão abrir, todo mundo vai abrir aqui, quem não tem. Quem já tem conta em corretora, coloca assim, ó, eu tenho. Quem não tem, fala, não tenho e quero. Escreve aí, eu não tenho e quero. Por quê? Porque você precisa começar a ter essa mentalidade. Lembra que ontem nós falamos sobre ambiência? A ambiência, e eu estou entrando aqui em conteúdos profundos com vocês. Eu vou buscar ser simples, mas profundo sempre, tá bom? É a simplicidade com profundidade, para que vocês possam entender essa linguagem. Então, ó, mas nunca usei. Ó, que doido, Carlos. Não acredita, amigo. Olha só, eu tenho, não tenho e quero. Pronto. Quem não tem e quer, você vai fazer a tua conta numa corretora. O primeiro passo, ó, eu vou falar de algumas corretoras para vocês aqui. Na verdade, eu vou falar amanhã de corretoras. Eu vou trazer uma pessoa para falar com vocês sobre corretoras amanhã, tá bom? Senão a gente vai embolar os conteúdos aqui hoje. Mas hoje você vai abrir, vai pelo menos saber a importância. Amanhã a gente vai abrir, não abrir junto por causa do tempo da live. Mas eu vou, durante o dia, vou passando alguns dos stories aqui com nomes de corretoras e algumas dicas. E aí você vai escolher um e você vai abrir a conta para a noite. A gente já está com as contas todas abertas, tá bom? Então, o que você vai fazer? Ó, abri essa semana no Banco Inter. Boa. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos trocar o vício. Quem é que tem um vício de gastar pelo menos alguns reais todos os dias? Por exemplo, nem que seja R$2 com chiclete, ou com bala, ou com qualquer coisa. Você gasta todo dia com alguma coisa. Quem tem esse vício de gastar todos os dias com alguma coisa? Imagina você fazer aquela conta de tudo isso que você gasta todo dia, você somando e você colocando numa conta sua, que você tem um aplicativo e você tem aquilo e você vai colocando. Imagina esse valor começar a duplicar, começar a crescer, começar a ter um juro chamado juros composto. Então você coloca um valor, aí tem um juros sobre ele, aí você acrescenta mais um valor, aí tem um juros composto sobre aquilo e começa a multiplicar. É o que a Natália Arcuri diz, que é o filho dela, é o juros composto. Então o juros composto é a coisa mais linda. Eu tenho uma plataforma de infoproduto e eu tenho uma parte de pagamento. Quando você entende o poder do juros composto, é muito louco. É muito doido isso, entende? Felipe, hoje não gasto, pois sou freelancer, mas antes era doideira, era um vício algumas coisas. Hoje consegui só almoçar e não gastar em mais nada. Ufa! Massa! Então, vocês já estão com um passo já dado, que é não gastar. Agora, além de não gastar, não é ficar com o dinheiro parado. Eu preciso fazer o dinheiro movimentar. Eu preciso fazer com que o meu dinheiro movimente o tempo todo. Eu não posso ter dinheiro guardado no colchão. Eu não posso ter dinheiro guardado na conta, porque o dinheiro vai desvalorizar. E é real isso. Todo dia, cada dia que passa, o dinheiro, se ele não está investido em algo, e nem na poupança, mas se ele não está investido em algo, ele vai desvalorizar, entende? Então, o que você precisa começar a arrumar? Você precisa arrumar uma forma de trabalhar juros composto com o seu dinheiro. Então, você tem que colocar o seu dinheiro para rodar e girar nessa roda dos juros compostos, tá? Com algumas ações que você pode fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que você tem que entender é isso. É que essa organização das finanças, ela é importante para que você então possa ir para o próximo nível, que é de você desbloquear a escassez do nível que você está, ir para um próximo nível, e quando você chegar nesse próximo nível, você ter a base sólida, você ter a base edificada, a base consolidada, para quando você encontrar a escassez do nível superior. Por exemplo, hoje talvez a escassez sua é que você não consegue entrar numa loja da Zara, mas amanhã pode ser que você não consiga entrar na loja da Ferrari. Você tem um Porsche e não consegue entrar na loja da Ferrari. Então são níveis de escassez diferentes. Então o que você vai fazer? Primeira coisa é trocar o vício de gastos diários com coisas pequenas e coisas supérfluas, e você vai começar a usar isso para investir. Você vai criar esse vício, é muito gostoso. Quando eu comecei a investir, quando eu comecei a ter esse prazer, isso tornou um vício. Então todo o dinheiro que escoava pelas minhas mãos
começaram a ser investidos. E eu tinha prazer, às vezes eu pegava um dinheiro de alguma coisa que eu fazia, não, já vou colocar lá. E eu tinha um prazer de colocar lá. E em pouco tempo, eu não sei como, mas eu tinha, em pouco tempo, foi questão de 2 meses para alguém que estava sempre endividado e sempre sem dinheiro. E em 2 meses eu estava com 24 mil reais na conta. Como isso? Isso é isso aqui, ó, é mentalidade. É crença sendo transformada. É eu trocando um vício pelo outro, meu cérebro não entende isso e ele acha que está tudo certo. Entende? Então, quando você começa a fazer ações desse tipo, você começa a ver resultados diferentes. Eu troquei o vício e eu continuei viciado, fazendo aquilo, e em 2 meses, alguém que tinha sempre dívida, que sempre estava no vermelho, que nunca tinha a reserva de emergência, estava com um valor de 24 mil na conta de investimento. Entende? E eu abri a minha conta, fui na... Como que foi? Qual era a primeira conta que eu tive? Foi na... eu vou lembrar que eu passo para vocês. Qual foi a minha primeira agência que eu abri uma conta e eu comecei a investir. E eu comecei a aprender isso com um dos caras que era mestre na área de finanças. Um cara que quando ele falava de day trade, eu entendia a importância do day trade. Eu sabia que o negócio dava um resultado rápido, mas não era para mim, porque eu entendi que você precisa estar muito bem preparado para você fazer day trade. Se você não estiver preparado, você vai se frustrar e o pouco que você tem, você perde. Então, o Roberto foi quem me ensinou sobre finanças. Eu fiz a mentoria com ele e ele começou a me explicar como é que funcionava isso. E eu fiz a mentoria sem ter dinheiro até para pagar ele. Né? Então, olha que louco, usando um cartão de crédito emprestado. E aí, naquele processo, porque eu entendia que eu precisava investir em uma única coisa. Olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Para você que está todo ferrado, todo lascado, ou você que tem esses vícios ruins e precisa trocar, a primeira coisa que você tem que investir é em você. O primeiro investimento é em você. E esse investimento tem que ser em algo que vai te resolver aquilo rápido. Então, qual que é o investimento que você tem que fazer? Por exemplo, o meu problema não é ter dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas eu não consigo investir nem multiplicar essa semente. Então, peraí. Eu tenho que investir em conhecimento para aplicar esse conhecimento e começar a mudar esse resultado. Como que entra 5 e sai 6? E tem uma saída de 6. Como que entra 10 e tem uma saída de 15? Tem alguma coisa errada nisso. Então eu preciso organizar isso. Entende? Então, assim, o que é importante? Você entender onde você vai investir nesse primeiro momento. E esse primeiro momento você tem que investir em você, tá? Então, vamos lá. Depois que a gente fala de troca de vícios, e isso tem a ver com a ambiência, porque ontem nós falamos sobre essa questão da ambiência, de estar com pessoas, inclusive você que não entrou na jornada VIP, depois que acabar a live, você clica aqui no link da bio, entra na jornada VIP, isso é um investimento que vai fazer você ter ambiência e vai fazer você ter acesso para você alcançar os seus micro resultados, tá? Então, esse é um ponto importante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá tranquilo até aqui? Como é que tá isso aí para vocês? Vocês estão pegando? Ó, entrei no Day Trade, cara, 99,9% mentalidade, 0,01 de estudo. É isso aí. O Day Trade, você precisa de um emocional muito forte. Ó, a minha conta foi na Modal. Na Modal Mais. Modal Mais. É muito boa também. Eu era assim, não entrava nem nas lojas porque da escassez tinha vergonha de entrar em lojas simples. Olha que louco isso. A escassez, ela faz isso com a gente. A escassez, ela faz com que a gente entre nesse desespero só de entrar numa loja. Quero aprender sobre juros compostos. Bora aprender então. Então, beleza, vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando. Então, o primeiro ponto dentro da organização para desbloquear as finanças é o que a gente falou sobre mentalidade ontem. A gente falou sobre ações práticas que você tem que fazer, né? Entrar em lugares que você tem pavor de entrar, andar em ambientes que você tinha medo de andar, investir em você, investir na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, em estar em lugares bons com eles, elevar essa frequência, mas você consegue isso como? Com ambiência. E essa ambiência, ela vem com pessoas, com aquilo que você vê, por exemplo, estar aqui, você está em uma ambiência, você está tendo acesso
a coisas e a conteúdos, a pessoas que vão te tirar da zona de conforto, que vão gerar um desconforto em você. Tá? Então, primeiro passo. Hoje a gente vai falar sobre a organização. E nessa organização, o que você vai entender? Por muito tempo eu ficava tentando organizar as minhas finanças com planilhas. Quem aqui já tentou organizar com planilhas e até hoje não conseguiu resolver? Coloca aqui para mim, só para eu entender. Se eu estou falando com o público certo, né? Se vocês são essas pessoas. Falavam para mim, tem uma planilha Mega Blaster do Jiraiya. Essa planilha aqui você consegue organizar suas finanças, todo dia você coloca, se você gastar no chiclete, você coloca o chiclete, se você gastar uns juros de não sei o que, você coloca lá. Sabe aquelas conversas que você fala, mano, não dá nem coragem de querer ver essas planilhas? Porque eu sou um cara que eu não vou ficar colocando ali os detalhes, os mínimos detalhes. Se eu coloquei gasolina, aí coloca o valor de gasolina, anota a gasolina. Aí você tá andando, aí você para almoçar, aí anota o almoço. Aí tem um cafezinho, anota o cafezinho. Aí não sei o que, aí anota, entende? Aí você pega o troco em moeda, aí você tem que contar as moedas, que senão, e aí, como é que você faz para ter esse controle nos mínimos detalhes? Então, isso, tentei todas, que aprendi que me indicaram, mas nunca consegui chegar no valor final. Olha que louco isso. Essas planilhas, eu entendi que elas são boas para um tipo de perfil. Dentro do perfil comportamental, nós temos 4 tipos de perfis. Nós temos o dominante, o influente, o estável e o estável e o último, que é o perfil que eu quero falar para vocês, que é o... a conformidade, o conformes. O último perfil é o conformes. O conformes é aquele cara que ele é de exatas. Ele é o cara dos números, é o cara das planilhas e tudo mais. Então, planilha, para esse cara, funciona. Para o cara que é conforme, para ele, o analítico, para ele ali funciona muito bem, entende? Então, esse cara, ele gosta de planilha, ele gosta de número, tudo certinho, é o cara que ele sempre está na rotina dele, ninguém tira ele da rotina dele, esse cara, para planilha, funciona. Agora, para o cara que é dominante, meu amigo, para o cara que é influente, então, que o cara não está nem aí para organização. Então, eu entendi que tinha uma forma simples de você organizar todas as suas contas, todas as suas finanças, simples, objetivo, que você pudesse ver evolução todo mês. E isso você coloca na agenda. Eu tenho minha agenda e agora eu não coloco mais porque eu consegui automatizar isso. Para mim tá mais tranquilo, mas no começo, todo o primeiro dia do mês, eu colocava lá, eu fazia isso, o quartil que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, eu fazia isso e isso me ajudava a ter a ter clareza. Eu tinha clareza de tudo que eu precisava, qual é o valor que eu precisava para pagar as contas obrigatórias, as contas não obrigatórias, aquilo que era fixo, que era variável. E aí eu tinha também a clareza de quanto eu precisava investir, quais eram os potes que eu tinha que ter, os nomes que eu tinha que dar aos potes que a gente chama de pote financeiro, que eu vou explicar para vocês aqui também. Então, dentro de tudo isso, essa organização num simples papel, uma simples folha de agenda. E essa simples folha de agenda, ela faz com que você tenha tudo isso organizado e você tenha clareza e rapidez para tomar as decisões. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Fiz isso uns 2 meses, ó. Tentei todas, que aprendi, me indicaram, mas nunca consegui. Nossa, fiz isso uns 2 meses tentando usar planilha. Eu fiz isso por um bom tempo, parei e não mudou nada. Colocava até as balas, olha só. Cheguei a fazer isso em um caderno, todo dia eu anotava em uma página. Foi um negócio básico, simples e consegui saber quanto eu gastava no mês. Analítico, é isso aí o perfil. Esses são os perfis aí, dominante, influente, o estável e o analítico. Sabe o que acontece comigo? Não invisto o meu dinheiro, pois sempre penso que posso precisar do dinheiro. O que seria isso? Escassez, amigo. É a escassez aquela, sabe aquela criança que quando pequeno vai num lugar e alguém sempre fala para ele, ó, vai faltar. Você escutou muito, sabe quando você escuta muito isso? Olha, você tem que come tudo, que senão amanhã você não sabe se vai ter comida para você comer. Então, algumas frases, algumas falas, busca na tua infância, Elder. Algumas falas que foram ditas para você que causou essa necessidade, não, eu tenho que ter tudo aqui, eu tenho que abraçar tudo.
Então eu não vou deixar, não vou deixar nada, eu tenho que estar com tudo aqui, porque vai que falta. E aí você fica com essa necessidade de, para você, Helder, pegar o dinheiro e começar a espalhar ele em vários lugares e não usar, isso vai ser uma tarefa desafiadora. Entende? Por quê? Porque vai chegar, mas e se eu precisar usar esse dinheiro? Você vai investir? Não, mas se eu precisar usar? Então, você precisa identificar se tem algum lugar, alguma frase que foi falada para você na infância que te faz ter esse pensamento, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar as canetas aqui. Então o que a gente vai fazer primeiro? Você precisa entender que as suas finanças, o seu dinheiro ele precisa de um nome. Você precisa dar nome ao seu dinheiro. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Você precisa dar nome ao dinheiro. Quando você não dá nome ao dinheiro, o dinheiro ele vem e vai embora. Ele não se sente importante na sua mão. Quando o dinheiro ele não se sente importante na sua mão, ele não quer ficar na sua mão. E aquele dinheiro que está passando perto de você, quando ele vê que você é uma pessoa sem compromisso e você é uma pessoa que não sabe gerir aquele dinheiro, ele vai falar assim, eu nem quero estar com essa pessoa. Nem quero estar perto dela. E aí o dinheiro não vem para você. Aí quando você vai fazer algum produto, algum serviço, vai cobrar, o que acontece? Como você não tem clareza do nome do dinheiro e não já organizou ele antes de ter, aí você fica com aquele medo de cobrar. Você cobra uma coisa que é muito valor que você gera, você cobra. Você tem medo de cobrar. Aí você faz pro bono, aí você faz uma série de coisas que não te dá retorno. Porque você tem medo do dinheiro, você tem medo de falar para as pessoas quanto que custa o teu conhecimento, quanto que custa aquilo que você faz. Entende? Felipe, na infância minha mãe dava um pacote de bolacha para cada. Quando eu ia para minha tia, ela me dava só 3 bolachas. Fui bloqueada nisso. Mai, pode ser. Se foi essa frase que você lembrou, essa cena que você lembrou, então isso de alguma forma mexeu com você. Entende? Então, a Sara colocou, vixe, eu tô assim, Felipe. Ó que doido isso. É loucura, né? Então, você vê como que a gente é bloqueado o tempo todo, a gente é travado o tempo todo. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa fazer? A gente precisa dar um nome a esse dinheiro. Então, o que seria dar um nome ao dinheiro? Antes de dar um nome, eu preciso organizar ele. E como que a gente organiza o nosso dinheiro? Vamos ver se vocês conseguem enxergar direitinho aqui. Então, aqui eu tenho eu vou dividir aqui, ó. Fixo. OBG, obrigatório. E aqui, vou abreviar. É variável obrigatório. Então aqui é fixo, obrigatório, variável, obrigatório. Aqui embaixo eu vou colocar mais aqui só para a gente poder fazer o quadro completo. Fixo, não obrigatório, variável, não obrigatório. Alguém já viu isso aqui? Alguém já viu essa divisão dos valores da organização das finanças? Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Puxa vida, a câmera deve ter ficado invertido para vocês aí, né? Esqueci que eu ia usar aqui o quadro. Deve ter ficado invertido. Fica invertido mesmo. Para eu trocar aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar. Eu acho que eu não consigo trocar. Se eu virar o céu, não consigo mostrar para vocês. O que eu posso fazer é sair da live e entrar de novo. Aí eu consigo inverter. E aí, vocês querem continuar do jeito que tá? Toca pau? Ou eu só sair da live aqui e vocês entram de novo? E aí, vamos lá.
Vocês querem ver isso aqui de forma certinha ou não? Ou desse jeito aqui vocês conseguem observar? Eu vou explicar. Então você vai colocar assim, ó, fixo obrigatório e variável obrigatório. Se eu virar eu não consigo ler os comentários. Então você vai colocar em cima fixo obrigatório, variável obrigatório. Embaixo, fixo não obrigatório e variável não obrigatório. Coloca aí no teu caderno. Bora seguir aqui, vai. Vou seguir com vocês aqui. E a todos os perfeccionistas, é uma hora de você tratar isso no teu coração. Bora lá então. Fixo não obrigatório, escreve para mim assim, ó, quem já colocou, coloca assim, ó, pronto. Então, fixo obrigatório, variável obrigatório, fixo não obrigatório, variável não obrigatório. O que é isso? Quando você vai dividir os seus custos ali, isso aqui é para a gente poder ter uma clareza daquilo que está saindo. Então, eu tenho um valor de entrada. Então, eu não preciso, nesse caso, saber quanto que vai entrar. Até porque, em muitas vezes, eu preciso fazer o dinheiro. Primeiro, eu sei quanto eu tenho de custo para depois eu fazer o dinheiro para poder cobrir aqueles custos. Isso aqui vai mostrar para vocês. Tá? Então, o que é o fixo obrigatório? Fixo obrigatório, anota aí, são todos os custos que eu tenho para manutenção da casa, para minha manutenção. Por exemplo, responde para mim, aluguel é um custo fixo obrigatório? Sim ou não? Responde para mim, aluguel é um custo fixo obrigatório? Sim ou não? É isso aí, o IVP. É o IVP, Educa. Sim. A Mai colocou que sim. Quem mais vai colocar aí? Yes. Por que o aluguel ele é um custo fixo obrigatório? Por que fixo? Fixo, tanto fixo obrigatório, fixo não obrigatório, são custos que eu tenho que esse valor, em detrimento dos meses, esse valor ele não muda. Tá? Agora, quando é variável obrigatório e variável não obrigatório, são valores que mudam, porque é variável. Então, o primeiro ponto é você entender a diferença do fixo e obrigatório. Fixo não muda, são valores que não mudam, e variável são os valores que mudam. Agora, o que é fixo obrigatório? O que é obrigatório e não obrigatório? Obrigatório são os valores e são os custos que se eu não pagar, eu vou quebrar, eu vou desestabilizar a minha casa, a minha estrutura. Então, por exemplo, se eu não pago os custos obrigatórios, eu não tenho luz. Se eu trabalho em casa com internet e não pago internet, eu não tenho internet. Então, isso vai me desestabilizar? Sim ou não? Sim. Então, tudo que é obrigatório é apenas e somente aquilo que é obrigatório eu ter que pagar, eu ter que investir naquilo para eu manter a minha estrutura. Tá? Então, estou falando tanto da sua casa quanto da sua empresa, dos seus negócios. Né? Então, sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui. Bora pegar caderno, caneta e o cafezinho, chá, tererê, água, sei lá o que você quer beber. Coloca aí do lado e bora para a aula. Então, dentro disso, o que é o aluguel, por exemplo? Aluguel é fixo obrigatório. Vamos ver se vocês entenderam, então. O que seria um outro custo fixo obrigatório? Escreve aí para mim. O que seria outro custo fixo obrigatório? Vamos ver se vocês pegaram. Eu vou colocar aqui aluguel. Qual que seria um outro custo fixo obrigatório? Coloca aí para mim. Só para ver se vocês entenderam. Ó, energia, água e internet. Financiamento imobiliário ou carro. Água, luz. Olha que interessante. Responde para mim, a energia que você paga, ela é fixa? O valor é fixo? A energia que você paga, a mensalidade é fixa?
Olha lá. É agora que eu vou começar a pegar vocês aqui, ó. A energia, ela não é fixa. Então, ela não pode entrar dentro do fixo obrigatório. A energia, ela é obrigatória? Sim. Mas ela é o quê? Variável. Então, eu coloco ela aqui, ó, no variável obrigatório. Energia, luz, vamos colocar assim. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui. Internet. Internet é fixo obrigatório ou variável obrigatório? Ou ela não é obrigatória? Diz pra mim aí. Quero saber de vocês. Ó, a energia, a Laura colocou assim, energia não. É isso aí. Coloca pra mim aqui. A internet. O que é internet pra vocês? É fixo obrigatório? É variável obrigatório? Ou internet não é obrigatória? Internet é fixo, ok, já entendemos que é fixo. Agora, a internet é obrigatório ou não obrigatório? Ó que massa, a Mai já entendeu. Fala, Dani, seja bem-vindo. A Mai já entendeu. Ela colocou, a minha é fixa obrigatória. Por que ela colocou que é fixa obrigatória? Porque provavelmente ela trabalha com isso, ela usa isso para alguma coisa. Agora, se a internet não é uma ferramenta de trabalho para você, ela não é obrigatória, tá bom? Então, coloca para mim aqui, é obrigatório, a internet a gente sabe que é fixo. É obrigatório ou não obrigatório para você? Você usa a internet para trabalho? Sim ou não? Se você usa, então a internet é fixo obrigatório. Se você não usa internet, ele é fixo, não obrigatório. Então, no caso de quem usa a internet como trabalho, é fixo, obrigatório. Deixa eu ver outra conta que vocês colocaram aqui. Alimentação. Alimentação é fixo ou variável? Responde para mim, a alimentação, ela é fixo ou é variável? É um custo fixo ou é um custo variável, a alimentação? Vamos pensar na compra do mês, ou se você compra por semana, enfim. É um custo fixo ou é um custo variável, a alimentação? Variável. Então a alimentação ela vai vir aqui junto com a luz. A alimentação que a gente está falando aqui é alimentação de casa, tá? A compra que você faz dentro da sua casa. Os almoços que você faz fora, o cafezinho da tarde, isso vai entrar já já. A gente não falou disso aí ainda. Alimentação é variável, é isso aí. E é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque se você não comprar lá os Danone para o seu filho, o arroz, o feijão, se você não comprar salada, se você não comprar as carnes, se você não comprar o peixe, a alimentação em geral, os temperos, tudo isso, o que vocês vão comer em casa? Né? Agora, tem gente que tem a cultura de não comer em casa. Então, a alimentação ela é variável e não obrigatória. Depende da família, mas a maioria tem esse custo mensal. Né? Deixa eu ver aqui, o que mais que vocês colocaram de custos que vocês têm? Coloca aí os custos e a gente vai organizando aqui. Deixa eu ver aqui. Água. Água é variável ou ela é fixo? Depende. Existem alguns lugares que a água ela é fixo. Há alguns outros lugares a água é variável. Por exemplo, alguns condomínios colocam embutido o valor do condomínio, mas a água é um valor fixo e pronto. Agora tem lugares que a água ela é variável, então você tem que ver a tua situação. O legal é você entender a base. Plano de vida, vocês colocaram aqui, ó, plano de vida. Telefone, então vamos lá. Telefone é fixo e é obrigatório? Ou ele não é obrigatório? Aqui, ó, alguém colocou condomínio. Condomínio, ele é fixo ou ele é variável? Gás é fixo ou variável? Gás é variável. E é obrigatório gás? Claro. Então vamos lá. Telefone. O telefone, se é uma fonte de trabalho, se você usa para trabalho, ele é
Obrigatório. Agora, o telefone é fixo ou ou é variável? Mais uma vez, você tem que pegar, cada um é um caso. Se a tua conta é uma conta fixa, então é fixo. Se a conta sua é um pré-pago, é variável. Então você tem que colocar. Então eu vou colocar aqui telefone. Fixo não obrigatório. O que seria fixo não obrigatório? Por exemplo, Netflix. Quem tem Netflix aqui? Netflix é fixo ou é variável? Netflix, Prime, Disney, qualquer assinatura que você tenha, que são assinaturas como essas que eu falei, elas são assinaturas, elas são fixas e elas não são obrigatórias. Então, por exemplo, se eu tiver que colocar Netflix, eu colocaria aqui, Netflix. Ele é fixo, mas ele não é obrigatório. O que são as contas não obrigatórias? São as contas que, se eu deixar de pagar, eu não tenho problema com a minha estrutura. Agora, deixa eu TV por assinatura. Isso tudo é fixo, não obrigatório. Porque se eu deixar de assinar a TV por assinatura, eu vou deixar de assistir o jogo, eu vou deixar de assistir o jornal. Nossa, isso vai acabar com a minha estrutura? Não. Entende? Isso não acaba com a minha estrutura. Então, o que você tem que começar a organizar? Isso. E o que você vai perceber? No final das contas, por exemplo, plano de saúde. Agora eu quero entender aqui com vocês. Plano de saúde é fixo, né? Normalmente o plano de saúde é um valor fixo. Agora, ele é obrigatório ou ele é não obrigatório? Plano de saúde é obrigatório ou não obrigatório? Essa eu quero ver, hein? Coloca para mim. Plano de saúde é obrigatório ou não obrigatório? Eu quero que você vá fazendo, enquanto a gente está fazendo aqui, você vai fazendo esse quadro dos seus custos. Ó, a Sara colocou que o plano de saúde é fixo, obrigatório. Plano de saúde obrigatório. Obrigatório. A Solange colocou obrigatório. O Johnny já está na dúvida, deveria ser. Olha que massa. No meu caso não, pois posso usar o SUS. Não obrigatório. Fico obrigatório, plano de saúde. Então olha lá. Mais uma vez, o plano de saúde, ele é obrigatório ou ele não é obrigatório? Depende. Depende da onde você está, depende de qual que é a estrutura que você tem. Então, por exemplo, eu não uso plano de saúde. Eu, Felipe, eu não tenho um plano de saúde. O plano de saúde ele é variável se ele muda de acordo com o mês, né? Se você tem um plano que você usa, e se ele, num mês, se você usar, ele muda o valor, aí sim ele é variável. Agora, ele é variável, obrigatório ou não obrigatório? Você paga todo mês, mesmo sem você usar, você está pagando, entende? Aí o que acontece? Então, no meu caso, o plano de saúde, ele não é obrigatório. É fixo, mas não obrigatório. O que vai acontecer? No final das contas, a Vivian colocou que não é obrigatório, mas a estrutura do SUS na cidade dela obriga a você ter um plano de saúde. Tem uma outra coisa que você pode usar também, que é o acesso ao Kairos, acesso à cura que está em nós mesmos. Nós temos acesso à cura. Então o Senhor nos deu um corpo perfeito e nós somos imagem e semelhança dele. Então por que não desfrutar disso? Por que não usar isso todos os dias? Como isso, Felipe? Cuidando daquilo que ele te deu. Fazendo uma caminhada, fazendo atividade física, levantando cedo para poder respirar o ar puro. Então isso tudo ajuda você a não precisar de um custo como esse de plano de saúde. Entende? Então esse cuidado é muito importante. Aconteceu uma emergência, o que vai acontecer? Você tem um fundo, você não vai deixar de guardar ou de investir uma grana, e aí você tem uma grana investida. Se precisar, você vai num médico bom, que vai resolver rápido. Ao invés de você todo mês ficar pagando um valor sem usar, o que você faz? Você pega aquele valor que você ia usar todo mês, que você não usa todo mês, é psicológico,
Você vai pegar todo aquele valor todo mês, você vai investindo ele numa conta específica. Você vai criar um pote financeiro, um pote da saúde. E aí você coloca esse valor todo mês ali. Todo mês que você for colocando aquele valor ali dentro, quando você precisar, o que você vai fazer? A ideia é a preventiva, é você usar para desenvolver o teu corpo, a tua saúde, fazer uma atividade diferente, comprar um equipamento para você fazer atividade, enfim. Precisou de uma emergência médica, você usa desse pote para você fazer, para você ir num hospital bom que resolve rápido, entende? Então aí entendeu como é que você tem uma qualidade de vida melhor e você investe melhor o teu dinheiro? Eu ia colocar de fundo aquela música, investe em mim, aposta tudo em mim. Agora o que vai acontecer aqui no final? No final, você vai ter aqui a soma. Então aqui você vai ter um negócio chamado total. Deixa eu colocar aqui, ó. Total. Aqui você vai ter um total. Aqui você vai ter um total. Felipe, mas e o variável não obrigatório? Por que ele está vazio? Sabe o que você vai entender aqui nesse momento? É que o variável não obrigatório é onde está o maior desgaste seu. É o maior gasto que você tem. Porque aqui tá todos aqueles negócios que você gasta que você chega no final do mês e fala, putz, cara, para onde foi meu dinheiro? Ó, você tá doido, Helder? Não tá errado, o Helder, mas é muito trabalhoso. É importante você olhar para isso e falar assim, isso te deu algum tipo de resultado? Fazer esse controle danado aí, fazer esse controle absurdo, te trouxe algum resultado? Sim, continua. Não, joga fora, ok? E aí você investe nisso aqui que eu tô falando para vocês, que é simples e é poderoso. O que vai acontecer? Você vai ver no final, olha só que interessante isso aqui, hein? Deixa eu arrumar aqui. Então você vai ver que no final, você vai ter aqui um valor, aqui você tem outro valor, aqui você tem outro valor. A soma dos três, que é do fixo obrigatório, variável obrigatório e fixo não obrigatório, a soma vai dar um igual a x. Aqui deu um x, x. Aqui vai dar uma soma de x. Então você vai olhar, bom, peraí. Então quer dizer que se eu pegar todas as minhas contas e colocar aqui o que é obrigatório e o que é não obrigatório, mas é fixo, que eu tenho todo mês, que eu sei que eu tenho um custo total de 4.500. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para a tua receita, você vai falar, cara, mas 4.500 e eu tenho uma entrada de 6.000. Onde está parando os outros 1.500? Sabe onde está parando os outros 1.500? Aqui, ó. Eu não preciso nem ficar controlando os centavos. Eu sei, porque como os meus custos que eu preciso ter de base estão aqui, o resto que está fugindo das minhas mãos está ali no variável não obrigatório. É um tio que pediu emprestado, é um almoço diferente que eu fiz, é um barzinho que eu fui, é um livro novo que eu comprei, é um curso que eu não precisava, mas eu quis comprar naquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? É muito mais fácil você fazer tudo isso aqui. É o iFood, olha lá, cortei tanto o iFood, olha que louco. Quando você faz isso aqui, esses 3 quadrantes aqui, você não precisa ficar controlando os centavos de tudo que está saindo, porque é automático, você vai saber que ele está aqui. Aí você vai no histórico do teu aplicativo, você vai ver, putz, cara, eu gastei X de almoços fora, eu gastei X na loja tal, eu gastei Y em tal lugar, eu gastei tal. Aí quando você fizer a conta, uma conta básica aqui, você vai falar, encontrei os R$1.500. Aí você fala, cara, encontrei os 1.500. Safado cachorro. Sem vergonha.
tá aqui, ó. Vocês pegaram isso aqui ou não? Vocês pegaram isso que eu passei para vocês aqui? Sim ou sim? Fez sentido? Você abriu alguma chave na mente de vocês em relação a você ter que ficar usando planilha, controle nos mínimos detalhes? É nessas horas que a situação sai fora do controle. Sai! Então, o que acontece? Aqui agora a gente vai partir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que canalizar todo esse valor que está escoando aqui. Eu tenho que canalizar todo esse valor aqui que está escoando. Isso é um buraco negro sem fim. E que se eu não converter essa energia, ele vai começar a me sugar, inclusive, os valores que eu tenho para cobrir esses pontos aqui. Se eu não cuidar disso, se eu não tratar isso aqui, ele vai me roubar. Aí você fala, é o diabo, é o gafanhoto, é o capiroto. Não, é você mesmo. É a sua má gestão que não faz com que você consiga administrar, fazer uma gestão dos seus recursos, e por isso que você está tendo esse buraco negro aqui, ó, que está vazando tudo. O dinheiro que você poderia estar investindo, lembra que eu falei dos 24 mil em 2 meses para alguém que estava endividado? Aí o que acontece? Aí você tem aqui um negócio chamado dívidas. E aí, depois das dívidas, você tem um outro negócio chamado investimento. Então, o que você tem que fazer? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que converter aquele buraco negro, a energia que está aqui, você tem que converter ela para cá. Trazer ela. Uma parte dela para dívidas e outra parte dela para investimentos. Quando eu falei para vocês sobre a mudança do vício, nosso cérebro ele é viciado e eu preciso mudar o vício que eu tenho. Quando eu falei para vocês de pegar e ao invés de ficar comprando sorvete, ficar comprando isso, ficar comprando aquilo todos os dias, eu pegar e abrir uma conta na corretora e ao invés de fazer isso, eu colocar lá um dinheirinho e ver esse dinheiro lá dentro. Aí amanhã eu falo, não, eu tenho que colocar mais, tem muito pouco. Aí você vai colocar mais um pouquinho. Não, peraí, eu tenho que colocar mais, tá muito pouco. Aí você coloca mais um pouco. Aí vem os juros compostos, aí multiplica. Aí você vai colocando todo dia um pouquinho. Aquele dinheiro que estava vazando aqui, ó. Nossa, tinha 1.500 correndo pelas mãos, pelos dedos. Ele começa a ser transferido para cá. E aí você pega esse dinheiro que está transferindo para cá e você pega uma parte dele e fala assim, eu vou negociar todas as dívidas que eu tenho. Quem tem dívida aqui? Coloca assim, ó. Peguei esse código da troca do vício. Então, é isso aí. Então, o que você vai fazer? Aí, nessa hora, você pega parte do teu dinheiro e você começa a investir. Felipe, ninguém tem coragem mais mudar, dói tanto, o corpo geme. Ninguém tem coragem mais mudar, dói tanto. Olha lá, eu tenho dívida. Ô Helder, dói porque você está numa zona de conforto. É que nem aquele cachorrinho que tá... Você viu a história do cachorro que está deitado em cima do prego? Perguntaram para o dono do cachorro, mas por que ele está deitado em cima do prego? O prego furou ele? Furou, o prego furou ele. Mas por que ele está deitado? Não está doendo? Não, está doendo. Dói, incomoda, mas não ao ponto dele querer sair para poder resolver. Tá doendo, tá incomodado, tá enfincando, deixa eu quieto aqui. Mexe um pouquinho, dói, mas deixa eu quieto. E ninguém, aí não dói o suficiente para ele sair, entende? Mas tá machucando, aos pouquinhos tá drenando a energia dele. A pergunta é, quem não tem dívida aqui?
Eu era um cara que eu tinha muitas dívidas. Hoje eu não tenho muitas dívidas. Em um ano eu consegui resolver muita coisa usando boa parte dessa estratégia aqui, tá? Então essa estratégia que eu estou passando para vocês aqui foi o que eu apliquei. Como alguém que morava de favor conseguiu eliminar centenas de milhares de reais sem ter uma entrada, sem ganhar na Mega Sena, sem ter 1 milhão de entrada, fazendo isso aqui. Porque o que acontece? Quando você olha às vezes o número que você tem, nossa, eu devo 100 mil, devo 150 mil, devo 200 mil, sua cabeça entra em parafuso e fala, mano, eu tenho que fazer alguma ação e essa ação vai me retornar, tem que me retornar 100 mil para eu resolver isso aqui. É mentira, é crença isso. Entende? Quando você pega, o que eu fiz? Eu fui em todos os lugares que eu tinha, eu comecei a levantar tudo que eu tinha que pagar, e aí tudo que eu tinha que pagar, o que eu fiz? Ó, eu tô contando aqui para vocês umas chaves, eu acho que eu não vou dar esse código aqui para vocês não. Será que vocês estão merecendo isso? Tenho medo de dever. Ó, eu não tenho medo de dever. Então, Sara, você precisa arriscar mais. Ou construir isso aqui. Então, ao invés de você pegar e esse buraco negro aqui que o dinheiro tá vazando, você pega esse dinheiro e investe aqui, eu coloquei em investimento. Quando você abrir a sua corretora, você vai começar a criar esse vício. Deixa eu ver o louco, passa para nós aí. Impossível é uma questão de opinião, viu, Mai? Nada é impossível. Fala para mim, você deve mais de 200 mil? Ou não? A Sara, ela tem medo de arriscar. É normal, viu, Sara? Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar o teu perfil estável. Você tem que usar esse perfil que você tem e criar mecanismo. Como que se cria mecanismo? Olhando dentro do teu perfil, como que eu posso investir em algo que me dê a segurança? Entende? Ó, manda essa chave aí. Solta a profecia. Já tinha infartado nesse valor. A minha é de 30 mil. 30 mil, ô Mai. Oh, brincadeira, hein? A nossa live de número 3, deixa eu ver, eu não lembro qual que é. Vai ter uma live aqui que eu vou ensinar para vocês nessa semana aqui. Como você faz outras rendas de até R$1.000. Dá para fazer por semana R$1.000, tá bom? Então, eu vou ensinar isso para vocês aqui nessas lives. Mas tem como você resolver isso rápido Ô Maia. Que da hora. Então, o que acontece? Nesse processo aqui, que eu estou falando para vocês, quando você entra nesse estágio de pegar e entender que você tem um custo, você tem um dinheiro vazando aqui, você vai fazer o seguinte, você vai abrir, para você resolver isso aqui, então ação prática, o que você vai fazer? Você vai abrir a conta na corretora. Primeira ação que você vai fazer, anota aí, abrir a conta na corretora. Top. Então você vai abrir a conta na... Quem aqui não tem conta na corretora? Quem já tem conta na corretora, coloca assim, ó. Qual que é a corretora que você tem conta aqui? Qual é a corretora que você tem conta? Coloca aqui, porque o pessoal vai começar a olhar. E olha que interessante, quem estava na live aqui ontem e fez a tarefa, a ação prática para desbloquear a escassez. Quem fez aquela nanotarefa lá? Só para saber aqui. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando. Olha lá, tá no Nubank. Corretora de investimento, Nubank. XP. Ah, XP, lembrei. A minha primeira corretora foi XP, tá? Então foi onde eu comecei a criar e onde eu fiz, em 2 meses eu consegui chegar a 24 mil. A Clean, Inter, ó lá, tem na Rico, na Inter. Vocês que não tem corretora, pega esses nomes aí e você vai abrir uma corretora, vai abrir uma conta na corretora, tá bom? Ou de hoje para amanhã. Felipe, carteira de investimento é um bom negócio? Sim, mas para quem tem... E eu vou ensinar vocês aqui, porque falam assim, né?
para quem não tem pressa, e aí dá aquela impressão de que você vai ter que pegar todo o dinheirinho que você tem e colocar naquilo ali. Não, você consegue sim fazer uma carteira de investimento tendo pouco ou investindo pouco nisso. O lance não é a quantidade, mas é o hábito, é o vício de você fazer aquilo. Então você tem que trocar os vícios que você tem negativos por esses vícios positivos. O lance é o hábito, é a rotina. É todo dia você criar aquele vício de investir um pouco, de fazer algo a mais. Entende? Vai ser surreal isso. A XP, ela, na época eu fiz com o Roberto Navarro. Vocês conhecem o Roberto Navarro? Depois eu vou deixar um post dele. O Roberto Navarro me ensinou muito sobre finanças. Roberto Navarro, para quem não sabe, ele era o coach financeiro do Thiago Brunet. Tá? Então, o Thiago Brunet, quem conhece aí o Thiago Brunet? O Thiago Brunet, ele foi um dos meus mentores em uma das áreas da minha vida. E o outro mentor foi o Roberto Navarro. O Roberto Navarro foi na área financeira, ele me ensinou muito. Tenho um cadastro na Rico, mas nunca investi nada. Então vocês vão começar a fazer agora, tá? A Modal Mais, ela tem um painelzinho bem bacana também. Ela dá umas dicas bem legais ali para você investir, para você começar a fazer esse investimento. Olha, eu comecei com o Roberto também. O Thiago Brunet, ele é isso aí. O Thiago Brunet, ele era mentorado do Roberto Navarro. E aí eu descobri isso, eu descobri a fonte e fui na fonte. Em outra área, o Thiago Brunet foi a fonte para mim. Então, eles são os meus mentores, tá bom? Só para você saber. Olha lá. Isso, Vivian. É só você entrar e seguir o passo a passo lá na corretora. Escolhe a corretora que você quer, você escolhe o passo a passo ali, vai fazendo passo a passo. E aí você vai aprendendo, eles vão te ensinando, tem os vídeos explicativos e tudo mais. É tipo uma conta corrente? É mais ou menos. Tá bom? Então assim, para quem quer algo mais prático, a Nubank, quando você entra na Nubank, você tem um cartão da Nubank, tem uma aba onde você coloca ali para você investir o dinheiro automaticamente. Né? Então você coloca um dinheiro lá. Eu prefiro que vocês tenham a experiência de colocar o dinheiro não só na Nubank, mas em uma corretora diferente. Tá? Olha lá, tem gente que investe até em criptomoeda também, muito bom. Agora, o que acontece? O dinheiro de investimento, ele tem que sair daqui, ó, desse variável não obrigatório. Então, todo esse gasto que você tem, esses 1.500 que estavam aqui, que eles estão indo para o saco, você não sabe qual é a fonte, não sabe de onde veio, mas não sabe para onde foi. Esse dinheiro aqui é um dinheiro que você tem que converter ele, e aí você que tem dívida, você que fala assim, eu tenho dívida, você tem que converter ele em uma porcentagem. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista das suas dívidas, você vai pegar todas as dívidas que você tem e você vai escolher uma para acertar até o final da semana, tá? Ou até o final desse mês, não sei qual que é. Pega a menor, né? E, Felipe, mas eu vou pegar a menor até o final da semana, mas eu sou assalariado ainda. O que você vai fazer? Essa semana eu vou ensinar você a fazer dinheiro. Então você vai pegar ela e você vai pagar com o dinheiro que você vai aprender a fazer. Não tem que chorar, não tem que se preocupar, tá bom? Eu vou ensinar você como fazer essas rendas. Então você vai pegar uma dessas dívidas e aí você vai fazer uma lista delas e aí você vai falar, não, a primeira vai ser essa. Aí você escolhe por valores, aí o que você vai fazer? Você vai começar a fazer check. Muitos de vocês aqui têm medo de olhar até esse histórico. Às vezes você está tanto tempo com essas dívidas, levando elas na sua mochila, a mochila está pesada, o fardo está pesado. Você está levando elas há tanto tempo, mas chegou a hora de você parar, tirar a mochila das costas, abrir ela e falar, vou enfrentar isso aqui, de uma vez por todas. Eu vou colocar a mão nessa mochila escura, que eu não lembro nem sei o que tem aí dentro, e eu vou tirar para fora. Chegou a hora de você parar de fugir disso e de encarar de frente. Não faz sentido você caminhar comigo aqui e você viver nessa sofrência, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai parar, abrir a mochila e você vai começar a tirar tudo e vai fazendo essa lista.
de todas as dívidas que você tem, de tudo que você está devendo, tudo que está acontecendo na sua vida financeira, do sem parar que você não paga há 10 anos, do cheque que você não sabe nem onde está mais, do cheque especial, do cartão de crédito, dos boletos, sei lá do que, né? Sei lá, de tudo. Nome que você emprestou para alguém, a pessoa bagunçou teu nome. Então todas as dívidas que envolvem o teu nome, que faz hoje você ter um nome sujo e que às vezes nem tem um nome sujo, mas são dívidas que você tem que pagar. Dívida é diferente de despesa, ok? Vamos lá, Felipe, o que é dívida? Dívida é tudo aquilo que já ficou para trás, entende? Que não está aqui. Dívida é tudo aquilo que não está aqui, ó. Se está aqui, não é dívida, ok? Se está aqui, é custo, é despesa, não é dívida, beleza? Essa é a diferença, é importante você entender, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa lista, fez essa lista, aí você vai partir para uma delas, você vai pegar uma para poder você começar a identificar, você vai abrir a conta na corretora e você vai começar, primeiro, identificar quais são os seus custos fixos obrigatórios, seus custos variáveis obrigatórios, seus custos fixos não obrigatórios. Depois que você souber esses 3 valores aqui, você já sabe qual é o valor que você tem do teu custo de vida. Isso é o custo de vida seu. Ontem nós falamos sobre o seu valor hora. Quando nós falamos ontem sobre... tá invertido mesmo, é que na hora que eu fui fazer aqui, eu não ia usar isso aqui. E aí eu resolvi usar aqui e acabei não invertendo a câmera. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Pega o código aqui, pega o que eu tô falando. E isso aqui vai ajudar você, tá? Se você quiser não entender o que está escrito aqui, pergunta que o time que está aqui, o pessoal que está aqui com a gente, que está desde o começo, escreve aqui para você, explica. E quem quiser já escrevendo tudo que a gente já falou aqui, isso vai ajudar quem chegou agora também, tá bom? Então o que acontece? Quando você tiver tudo isso aqui, esses números aqui, claro, isso você vai ver qual é o teu custo, você vai ter clareza do teu custo de vida hoje. E ontem nós falamos sobre o teu valor hora, quanto que vale a sua hora? Aí você faz o cálculo de quanto vale a tua hora, faz o cálculo do teu custo de vida, o meu custo de vida é X. Quantas horas eu preciso trabalhar com isso apenas para poder cobrir o meu custo de vida? Eu preciso trabalhar tantas horas. Aí você vai ver que a tua hora tá barata demais. Você precisa o quê? Aumentar o teu valor hora. Quando você aumenta o teu valor hora, aí você trabalha menos e curte mais. Pegou o código? Trabalha menos e vive mais. Por quê? O lance não é você trabalhar mais. E aí eu quero quebrar uma crença maldita que está na mente de vocês, que você tem que trabalhar muito para ter muito retorno. Não. Você tem que aumentar o teu valor hora. O seu valor hora, ele precisa ser aumentado para que então você tenha a qualidade de vida que você tem hoje, ou que você... E olha que interessante. Quando você começar a aumentar aqui, não queira de uma vez aumentar o teu nível, o teu custo de vida. Segura aqui até você conseguir que o teu valor hora aumente e você tenha 30%, 40% a mais do teu custo, trabalhando menos. Aí você sim pode pensar em mudar a estrutura, porque aí você vai trabalhar um pouco mais, como você trabalhava antes, e daqueles 30 vai para uns 40, 50% a mais, aí você consegue compensar a balança. Aí você consegue compensar o custo de vida que você aumentou com as suas entradas, a tua receita, o teu valor hora aumentou, então você consegue pagar e você não fica no... Porque o que acontece? Tem muita gente que começa a ganhar um pouquinho mais, já começa a querer ter um custo maior, aí daqui a pouco está descompensado de novo. É uma crença maldita. Lembra que eu falei dos níveis de escassez? O cara é escasso aqui. Aí ele foi agraciado por alguém que falou, não, eu vou te pagar mais. Aí pagou mais pro cara. Aí o cara, eba, agora eu posso trocar de carro. Trocou de carro e trocou de casa. Aí, olha só, ele tava fudido aqui, agora ele tá fudido aqui. Pegou? Então, a parada não é você... O fato de você ganhar mais, você gastar mais. Você tem que ser estratégico. Você tem que ser inteligente, sábio. A sabedoria habita na multidão dos conselhos. Quem que dá conselho? Só aquele que já viveu aquilo e tem um resultado para falar para você. Opinião é uma mercadoria vagabunda que quem dá não tem comprometimento com aquilo. Então não aceite opinião de pessoas que vão falar para você, mas elas não têm o resultado que você busca.
Aceite conselhos de pessoas que são comprometidas e que já tiveram resultado, já passaram por isso, tá? Por isso eu lembro vocês de novo, a jornada VIP, que é toda quinta-feira, a gente se encontra às 5 horas da manhã, e eu passo tudo isso e muito mais para quem está comigo, porque eu quero transferir isso para vocês, tá bom? Então se você não se inscreveu, depois no final aqui, vai lá na bio e se inscreve na jornada VIP, tá bom? É uma semente que eu estou plantando na vida de vocês. Felipe, qual que é o valor? R$2.000? R$1.000 para estar com você toda quinta-feira? Não tem valor. É tão alto o valor que eu não coloquei valor nenhum. Eu coloquei só um preço simbólico lá, tá? É R$50, se eu não me engano. Até o time que colocou para mim. Então, assim, o que é isso para você estar acessando essa frequência? Não é nada. Então, o que você tem que fazer não é nesse nível de nivelar o teu custo, nivelar o teu custo com os seus ganhos. Você precisa aumentar o teu valor hora para que então quando você chegar numa porcentagem de 30% a 40%, aí você pensa em mudar, trabalhando com menos tempo, aí você pensa em mudar a tua frequência para você acessar um outro nível, tá bom? Beleza? Bom, vocês pegaram aqui? Aí o que nós vamos fazer? A chave de hoje é essa. Você vai abrir a tua conta na corretora e você já vai começar a estudar isso amanhã. Lembra que eu falei sobre... Eu vou ensinar vocês uma mentalidade lá na jornada VIP de micro resultado. Você tem que ter micro resultados. Um micro resultado é um resultado semanal, tá? O nano resultado é um resultado diário, que são as nanopartículas, nanopeças que eu construo para que no final da semana eu tenha a micropeça. E aí no final do mês eu tenha a macropeça. E no final do ano eu tenha a minha grande peça geral. Né? Eu tenho o meu quadro completo. Tá bom? Então é gradativo. Você tem que entender que é processo. E as suas macropeças, elas só vão ser construídas, os seus macro resultados vêm dos micro resultados. Por isso que eu quero criar essa mentalidade na mente de vocês, de micro resultado. Fechou? Alguma dúvida? Alguma observação? Algum elogio? Alguma crítica? Essa é a hora de você abrir seu coração aqui, rasgar ele, para a gente encerrar. Quero agradecer todos vocês que ficaram até aqui. Espero de verdade, do meu coração, estar servindo vocês, ter servido vocês. Eu estou investindo essa energia aqui porque, de verdade, eu quero que vocês todos vivam essa nova frequência, tá bom? Ó, não me peçam para deixar a live salva. Eu gosto de estar aqui ao vivo com vocês. Olha lá, bom demais, família. Aqui agradecer sempre seu tempo. Tamo junto, Elder. Obrigado, foi de Deus essa live de hoje. Eu vou abrir minhas contas de investimentos. Bora tocar o terror nisso aí, Sara. Michele, gratidão. A Gabi, obrigada. Massa demais. Agora eu quero ver vocês agindo. Vamos agir, tá bom? Então, bora entrar em ação. E aí é take action. Quem aqui nunca participou do take action fala assim, ó, eu nem sei o que é isso. Quem não sabe o que é take action aí? Vixe, amanhã farei uma live no mesmo horário que você. Mas são escolhas, sabe? Irmão, foi incrível. Muito obrigado. Hoje abri um jejum com o propósito das finanças. Que massa, mano. Muito bom, John. Obrigado pelo transbordo, Felipe. Tamo junto, Mai. Ó, eu nem sei o que é isso. Então, eu vou voltar a fazer esses programas. Eu tenho alguns programas que eu faço aqui no Instagram. O Take Action é como transformar sonhos em realidade. Aí tem um outro que é o Evolution Day. O Evolution Day é como você transforma as suas habilidades, seus dons, seus talentos em fontes de renda. Tá? São duas coisas que eu trabalho aqui com o público que eu tenho para gerar esse micro resultado, de começar a gerar
resultados. Nunca mais falar, começar a agir. Isso aqui, ó. Quem também não tem acesso ao meu livro, nunca mais fale, deixe os resultados gritarem por você. É sobre isso. Foi prefaciado pelo Christian Barbosa aqui, ó. Christian Barbosa é conhecido como o pai da produtividade no Brasil, tá bom? Então, assim, quem comprou esse livro aqui, eu sou suspeito a falar, né? Mas a galera tá falando que é bom. Tem uns caras meio doidos aí que falam que é bom esse livro aí, tá bom? Você encontra na minha bio aqui também. Samantha, te conheci hoje através da indicação da Vivian. Muito bom, Sam. Espero que eu tenha te servido de alguma forma hoje. É isso aí. Bora transbordar na vida de alguém, Samara. Mas muda o horário, Te encontro amanhã no mesmo bate-canal. É isso aí. Show de bola. Quero ver você lançar o seu livro, hein, Elder? Então é isso, pessoal. Bora fazer um sorriso aqui para a foto do print. E o que você vai fazer? Já que você não está executando as tarefas, que é fogo, porque eu costumo falar assim, que quando nós entregamos um conteúdo como esse aqui, e que de fato vai gerar resultado, eu estou fazendo um planejamento aqui com vocês. Foi ontem, hoje e os próximos dias. Mas só que o que acontece? Eu vou cantar a bola para você. Você vai assistir, você vai ver. Você não vai executar. E aí eu vou falar para você, agora eu vou cobrar um valor absurdo de você. Aí você vai pagar e colocar em prática aquilo que você teve acesso gratuito. É assim que acontece. Tá? Então, aproveita agora para dar valor e fazer. Pra você não precisar pagar nada para ninguém. Tá bom? Em relação a esse assunto que eu estou falando de finanças. Em relação à ambiência, você tem que pagar o preço para desenvolver a si mesmo. Então, você vai entrar lá no Jornada VIP, que é importante para você participar e ter essa ambiência. Fechou? Vamos espalhar o dinheiro. É isso aí, espalha o dinheiro, quero ver. Boa. Bora pro print. Vamos lá, pera aí. Fazer assim, ó. Ih, eu esqueci de tirar o comentário. Deixa eu tirar o comentário. Se eu não desativar o comentário, a social media pira depois, né? Bora lá. Boa, boa. É isso aí, meus amigos. Excelente noite para vocês e nos encontramos amanhã. Você que não me conhece, está me conhecendo hoje, entra aqui na bio, tem bastante coisa para você conhecer aqui, tá bom? Tamo junto, até depois do fim. Valeu!